aí, vamos já para teorias psicanalíticas, que foram as duas primeiras correntes da psicologia. A primeira foi a psicanálise, que foi Freud, Sigmund Freud, quem é considerado o pai da psicanálise, né? Que começa a pensar nas questões do inconsciente, da subjetividade, de aspectos mais profundos, assim, que as coisas às vezes não são exatamente como elas parecem ser, ou elas não são só aquilo que elas são apresentadas. E aí, depois, em paralelo, ou em contraposição, vem o behaviorismo, como um contraponto ao que Freud trazia, ou que a psicanálise trazia. Não foi só Freud, tem outros pensadores, como Jung e tantas outras pessoas. Mas vamos voltar aqui para a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. E aí, o Freud, então, ele traz o conceito na psicanálise, e isso depois vai ser aplicado na questão da aprendizagem, do desenvolvimento, que são os conceitos de consciente, inconsciente e pré-consciente. O consciente, ele é a formação dos raciocínios, das percepções e dos pensamentos. Então, é aquilo que é claro para nós, aquilo que a gente sabe, que está na nossa mente, no nosso dia a dia. O pré-consciente, ele tem a facilidade de se tornar consciente, então são as nossas memórias, fantasias, mas a gente ainda não entende muito bem. Os sonhos, eles caminham também no pré-consciente e também no inconsciente, a gente já vai falar do inconsciente, mas o pré-consciente, ele é um intermédio, é como se fosse, tem o céu e a terra e o entre o céu e a terra, né? É o lugar onde a gente habita. Então, ele pode subir ao céu, se pegar um avião, e ele pode descer, não na terra, né, mas descer nas águas, se pegar um submarino. Então, é esse estado entre. E o inconsciente é tudo que foi reprimido pela consciência. Tudo aquilo que a gente não suporta ou não consegue se lembrar por alguma razão. E aí, nessa mente, nosso pensamento, ele é chamado de aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico, ele tem 3 estruturas de personalidades, como se fossem 3 partes de nós. E aí continua nesse desenho, né? Tem ali o id, o id, o ego e o superego. O id, ele é nossa pulsão, nossos desejos. Psíquico, ele tem 3 estruturas de personalidades, como se fossem 3 partes de nós. E aí continua nesse desenho, né? Tem ali, reprimido pela consciência, tudo aquilo que a gente não suporta ou não consegue se lembrar por alguma razão. E aí, nessa mente, nosso pensamento, ele é chamado de aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico, ele tem 3 estruturas de personalidades, como se fossem 3 partes de nós. E aí continua nesse desenho, né? Tem ali o id, o id, o ego e o superego. O id, ele é nossa pulsão, nossos desejos, nossas paixões, o prazer. É tudo aquilo que a gente quer ou deseja sem nenhum critério. Então, por exemplo, eu quero um carrão, não sei. Se só o meu id funcionasse, se eu não tivesse outros aspectos da minha estrutura, do meu aparelho psíquico, eu ia lá e pegava um carro e levava para casa. Um carro é meio grande, né? Mas, sei lá, uma corrente de ouro, ia lá e pegava e levava para casa. Ou então, eu não tô com muito calor, vou andar sem roupa na rua. Então, o id seria a gente fazer qualquer coisa sem nenhum critério. Então, é a pulsão, é aquilo que a gente age sem nenhum critério. O ego já é mais aquilo que como a gente se apresenta no dia a dia. Então, ele busca, a partir do ego, busca satisfazer os desejos, mas considera os limites impostos pela realidade. Então, a gente
vamos já falar um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho mais na frente sobre, quando a gente falar sobre o desenvolvimento psicossexual que o Freud propõe, ele fala do complexo de Édipo. E aí, o Édipo diz assim, tem uma história grega, como eu falei, a psicologia vem da Grécia Antiga, né? Então, tem uma mitologia grega que existiu um homem chamado Édipo, que ele tem uma profecia quando ele nasce de que ele mataria o pai e ficaria com a mãe. E aí tem todo o desenrolar da história, ele é afastado da família, só que ele não conhece seus pais verdadeiros. Um dia ele encontra o pai biológico, que ele não sabe que é, na estrada, ele mata o pai, chega depois no reino, vence, consegue vencer uma tarefa, e o prêmio era se casar com a rainha, que era sua mãe, e ele não sabia, e a profecia se cumpre. E aí, por que Freud usa esse conto? Porque existe em nós, quanto crianças, um desejo, um amor pelos pais. A menina pelo o pai e o menino pela mãe. Então, se a gente não tivesse esse limite da realidade, a pessoa poderia se relacionar, no meu caso, né, eu como mulher se relacionaria com o meu pai. Ou então, o caso do menino se relacionaria com a mãe. Então, a realidade filhos não podem se relacionar com os pais. Então, eu não sou permitida. Meu ego, ele sabe que eu não posso fazer isso, então eu não faço. Mas você vê que o ego, ele tem uma parte da consciência, que está ali no desenho, uma parte que eu sei, e tem uma parte que eu não sei, que fica ali no pré-consciente, né? Uma parte que que são desejos que às vezes são difíceis de conter, ou então desejos que eu busco reprimir, né? Impedir de que apareça. E o superego é que tem essa função, que está bem grandão aí no desenho. O superego, ele tem a função de formar o senso crítico, a concepção do que é certo e do que é errado, do julgamento. É o que nos barra, é o que nos limita. Então é a nossa, o povo diz assim, no senso comum, é a nossa consciência, né? Aquilo que me impede de fazer determinadas coisas. Como eu dei o exemplo da corrente, do carro, eu não roubo porque o meu superego me restringe. Ele fala, não, eu não posso fazer isso, isso é errado, que se eu roubar, eu posso ir presa. Então, eu sei das sanções que eu recebo se eu fizer tal fato. Então, o Freud, ele traz essa contribuição. E aí, pensando no desenvolvimento e na aprendizagem, estamos encaminhando para o final, tá? Ele separa, a partir dessa concepção da psicanálise, e observando as crianças, ele faz uma separação em 5 fases. A primeira fase é a fase oral, que vai do nascimento até o 1º ano, onde a boca por isso chama fase oral, é a zona erógena, é o local onde a criança obtém prazer, porque no fundo a gente está sempre buscando se satisfazer de alguma forma. Então a criança, ela tem a boca, né? Ela está mamando, é a fase da amamentação e é a fonte do prazer. E aí ela chupa o dedo, o pé, quer colocar tudo na boca, porque também a criança está se conhecendo, descobrindo. E ela descobre o mundo nesse primeiro momento a partir da fase oral. A segunda fase, que é a fase anal, vai em torno de 1 até 3 anos. Essas idades não são rígidas, fixas, mas é uma base. E aí, nesse momento, o prazer ele já está relacionado ao controle do esfíncter, a saber segurar, né, ou soltar, expulsar as fezes. Então, através do ânus. Então, o prazer ele se dá aí, porque a criança entende que o fato de defecar, né, de soltar as fezes, ela está criando alguma coisa. Ou então, ela está conseguindo controlar aquilo que é dela. É um corpinho novo, então está aprendendo a habitar nesse mundo e começa a aprender a isso, porque até um pouco antes não conseguia aprender o cocô. Um bebezinho, uma criancinha de 1 ano, 2, está com vontade de fazer xixi, ou cocô, solta, né, já está feito. Mas ela vai aprendendo isso. A terceira fase é a fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos. E essa fase, que é a fase onde eu falei do complexo de Édipo, que acontece o complexo de Édipo. Então, ela é crucial para o desenvolvimento sexual e se concentra já o prazer nos órgãos genitais. É a fase que percebe que meninos têm pênis e as meninas têm vagina.
E aí, como sabe também que pode ter uma punição por causa do desejo, né, que é o desejo da mãe ou então o desejo pelo pai, começa a controlar ou a proibir aquilo que deseja. Então, tem um controle, então tem um maior desenvolvimento do superego, que é o que eu estava falando anteriormente. A quarta fase, o período de latência, que vai dos 5 anos até a puberdade, e aí que é uma repressão temporária dos desejos sexuais, então é como se esquecesse um pouquinho essa questão e depois vai voltar do desejo sexual, vai voltar depois na puberdade, que é ali na adolescência, pré-adolescência, e perde mais interesse do próprio corpo. Então, outras coisas, as relações sociais ficam mais importantes, outros fatos ficam mais importantes. E a última fase, que é a fase genital, é da puberdade até o fim da vida adulta, é onde a energia sexual volta para os órgãos sexuais, mas agora com mais maturidade e tem uma pulsão sexual, tem um desejo maior. E essa pulsão sexual, ela é uma pulsão de vida, é uma busca pela vida, por criar, por fazer, por ir ao mundo, isso é algo natural. Se a pessoa, a criança, né, nesse caso, nessa idade já um adolescente, consegue chegar de forma saudável até esse ponto, ela vai atrás da vida, vai das coisas dela, do estudo, do trabalho, porque essa energia sexual, essa pulsão de vida, que é um outro conceito que o Freud traz, ela não se limita à questão da sexualidade em si, né, do sexo, mas do fazer. E aí ainda tem o Erikson, também um psicanalítico, que ele traz uma outra contribuição, ou mais uma contribuição, uma outra forma de ver. O Freud, como vocês perceberam, ele ficou bem voltado à questão da sexualidade, tanto é que é um desenvolvimento psicossexual. E o Erikson, ele é um americano, um psicólogo americano, ele fala já de um desenvolvimento psicossocial. Então, a relação já vai ser com a sociedade, com o outro. E aí a gente vai ver que até 1 ano de idade existe uma relação de confiança e desconfiança. E aí, o que é essa relação de confiança e desconfiança? O bebê, ou a criancinha, ele vai poder, se ele for desenvolvendo de forma saudável, ele vai conseguindo confiar naquele que cuida. Se sofrer privações, necessidades que não são atendidas de uma forma constante, ele vai criando uma desconfiança. Então, dependendo do cuidado, por isso uma teoria psicossocial, vai depender muito da atuação do outro para como é que eu vou me portar diante do mundo. Então, se eu tiver maus cuidados, eu vou ter uma desconfiança em relação ao mundo. Se eu for bem cuidada, eu vou ter mais confiança na minha relação com o mundo. O segundo estágio, que vai do 2º ao 3º ano de vida, vai ser trabalhado, vai ser desenvolvido, melhor dizendo, a autonomia e a vergonha ou dúvida. É o momento onde eu vou começar, eu buscando o mundo, eu vou com mais autonomia, com mais independência, com mais, não bem vontade, né, mas com mais capacidade, ou então eu vou ficar mais tímida, mais retraída, com vergonha e dúvidas. Então, também vai depender muito de como o meio, como o ambiente interage, aceita e permite o desenvolvimento da criança. Depois, o 3º momento vai do 3º até o 6º ano de vida. E aí, o que vai ser desenvolvido é a iniciativa e a culpa. Então, eu posso fazer, eu tenho mais iniciativa, eu tenho mais ação, tenho mais liberdade para fazer as coisas, eu vou conseguir desenvolver melhor a iniciativa. Se eu sou muito reprimida, tudo que eu faço está errado, se eu erro, eu sou muito punida, aí vai desenvolvendo mais a culpa. O quarto degrau quarto estágio do desenvolvimento, ele é do 6º ano até a puberdade, até a juventude, e aí eu tenho a produtividade e a inferioridade. Então, eu consigo produzir, eu consigo fazer, então eu tenho
vocês veem que é como uma escada, né? Esse desenho aí, ele é uma escada. Então, eu vou precisando, né? Precisei da confiança para poder chegar na autonomia, precisei da autonomia para ter iniciativa, precisei da iniciativa para produzir. Então, eu preciso ter mais liberdade de iniciativa para que eu possa ser alguém produtivo. E o contrário também acontece. Então, se eu sinto muita culpa, eu vou estar me sentindo também inferior. Então, vai ter uma comparação. Nessa fase, tem uma comparação, né, com o outro, de 6 anos até a puberdade. Então, já tem mais uma relação com o grupo. Então, como é que eu estou agindo? Se eu sou melhor do que os outros, se eu sou pior do que os outros. Então, tem essa relação, muitas vezes, de inferioridade, se for um desenvolvimento ruim, nocivo. Depois, na adolescência, a gente tem identidade como um versus da confusão da identidade. Então, ou eu consigo ir assumindo quem eu sou, me descobrindo, tendo confiança, capacidade, autonomia, né? Todos esses aspectos anteriores. Iniciativa de mostrar quem eu sou, ou quem eu sou, eu me sinto tão mal com o que eu sou, eu tenho esse senso de inferioridade que eu me perco. Quem será que eu sou? Do que eu gosto? Me perco muito no outro. Então, tem essa questão. Não que também é uma coisa fechada, né? Todos esses estágios não quer dizer que eles são... uma pessoa seja só uma coisa todos os momentos, né? Ninguém é 100% produtivo e não se sente inferior em algum momento. Então, são momentos ou são condições que a pessoa tem, mas é como se colocasse numa balança. O que acontece mais? No próximo estágio, que é já o jovem adulto, ele tem a questão da intimidade e do isolamento. A intimidade está se falando assim de conseguir se relacionar de uma forma mais íntima com as pessoas. Então, por exemplo, um relacionamento afetivo. Quanto que a pessoa está aberta a poder se relacionar mais profundamente no relacionamento afetivo, mas também com as outras pessoas, nas relações familiares, de amizade, quanto que eu consigo de fato mostrar aquilo que eu sou. E, em contraposição, tem o isolamento. Eu não quero me relacionar com as pessoas, eu tenho medo do que as pessoas possam fazer, ou falar de mim, pensar ao meu respeito, então eu me isolo. O adulto de meia idade tem como estágio do desenvolvimento psicossocial a generatividade ou então a estagnação. E aí o que significa isso? Eu produzir, eu fazer, eu ter, por exemplo, né, no meu trabalho, eu ser alguém atuante no meu trabalho, ou então eu ter filhos, eu conseguir dar seguimento à vida, né, eu conseguir ver os frutos do que eu estou produzindo. Então, a generatividade, ela tem esse aspecto. E já a estagnação eu não fiz, eu não consigo ver os frutos, né, eu não plantei nada. Então, é algo que vai parando, que vai minando as forças da pessoa. E o último estágio, que é o adulto velho, né, a terceira idade, ele fala da integridade ou então do desespero, que é diante da vida que eu caminhei, já grande parte dela, o que eu sinto diante dela? Eu me sinto feliz, íntegro, digno, satisfeito com o que eu fiz até lá, até aqui? Ou então, nossa, muitos arrependimentos, tristezas, as coisas que eu deixei de fazer, eu sinto um desespero. Então, o Erikson, ele dos teóricos, acho que tem essa visão maior da vida toda, assim, né? Faz um acompanhamento e uma diferenciação na vida toda nesses estágios do desenvolvimento psicossocial. E é isso, minha gente. A aula ficou comprida porque é muito conteúdo, muita coisa, mas eu espero que vocês consigam assimilar, que vocês consigam aprender e se desenvolver para conhecer cada vez mais a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem e poder aplicar isso na sala de aula, conseguir perceber também a fase dos alunos, conseguir perceber em vocês também. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as outras duas teorias, a construtivista e a humanista, e eu espero que vocês aproveitem. Até lá!